Olá, 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 seja você muito bem-vindo à nossa 7ª aula do curso de Infinitiologia, Teorema das Somas Infinitas. Eu já quis tentar tratar esse problema, tentar dar um nome a esse teorema, desculpa, como o chamado Teorema das Tangentes, certo? Bem, vamos lá. Teorema das somas infinitas, acho que é melhor eu enunciar ele primeiro. Acho que o enunciado dele não tem muito a ver com o nome. Eu tinha pensado em dar a ele um nome que fizesse sentido quando você enunciasse ele, mas eu preferi dar a ele um nome que fizesse sentido com a demonstração dele. Então o Teorema das Somas Infinitas conta pra gente que infinito é igual a 1 mais ou menos a tangente de 30 graus sobre 2. Esse é o Teorema das Somas Infinitas. Eu tinha pensado em dar a ele o nome de Teorema das Tangentes, mas achei que assim ficou mais bonito. Teorema das Somas Infinitas diz que infinito é igual a 1 mais ou menos a tangente de 30 graus sobre 2. Lembrando que a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, que é raiz de 1/3. Tá? 1 mais ou menos a raiz de 1/3 sobre 2 lembra mais ou menos a fórmula de Bhaskara. Então a gente pode pensar assim, que isso aí pode ser resolvido com uma equação de segundo grau em infinito. Mas eu acho que primeiro, um lema que a gente pode demonstrar primeiro, que eu já vi ele demonstrado na internet, aliás, acho que dessa maneira, nos diz que 1 mais 2 mais 3 até o infinito, isso aqui é igual a menos 1 sobre 12. Tá? Esse é o lema, e a gente vai primeiro demonstrar esse lema. Como que a gente demonstra uma coisa maluca como essa, que a gente está somando números inteiros, ou então pelo menos números múltiplos de meio, como eu tinha visto na aula passada? Tá ali, ó, infinito é múltiplo de meio. E a gente obtém um número que não é múltiplo de meio, que é negativo, né? Mas isso é demonstrável. Então a gente chama de S igual a 1 mais 2 mais 3, assim por diante, que é o que a gente quer calcular. A gente chama de algumas somas auxiliares, S1 que é igual a 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1, assim por diante, de S2 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 menos 6, assim por diante. Então a gente vai calcular essas somas aí. Bem, a soma é S1. Se eu for calculando, né, aos poucos, até aqui deu 1. 1 menos 1 dá 0, mais 1 dá 1, menos 1 dá 0, mais 1 dá 1. Então ela assume valor 0 ou 1 com a mesma frequência. Então a gente toma o valor médio, certo? Então S1 igual a meio, que é o valor médio. Se você parar após somar uma quantidade ímpar de termos, dá 1. Se você parar após somar uma quantidade par de termos, dá 0. E a gente não sabe se infinito é par ou ímpar. Aliás, a gente não sabe nem se infinito é inteiro, né? A gente só sabe que infinito é múltiplo de meio, já disse. Então, e o S2? S2 é 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 menos 6, assim por diante. S2 é igual a 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5, assim por diante, certo? Agora a gente soma duas vezes S2, certo? A gente vai somar isso daqui, que dá 1. Menos 2 com 1 dá menos 1. Mais 3 com menos 2 dá mais 1.
menos 4 com mais 3 dá menos 1, mais 1, menos 1, assim por diante. Isso é S1, essa soma inicial aqui que vale meio. Então S2 igual a 1/4, certo? Se S2 igual a 1/4, agora a gente pensa quanto que é a soma que a gente quer, S menos S2. Então a gente escreve a S, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, assim por diante, e o S2 que é 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5, assim por diante. S menos S2, números ímpares vão cancelar, né? E números pares vão somar. Então aqui vai dar 4, aqui vai dar 8, aqui vai dar 12, aqui vai dar 0, né? Mais 16 e assim por diante, que isso tudo é igual a 4 vezes 1 mais 2 mais 3, assim por diante, que é igual a 4 vezes S, certo? Então S menos S2 é igual a 4 vezes S. Então 3S é igual a menos S2, passando esse S para cá, né? E S menos S2 sobre 3, que é igual a menos 1/4, sobre 3, que é igual a menos 1 sobre 12. Tá ali, ó, demonstrado o lema, certo? Bem, a gente fez uma coisa importante, que é demonstrar o lema, né? Agora que o lema está demonstrado, o outro passo é a gente saber, bom, o que implica essa soma ser igual mais infinito. Deixa eu colocar o infinito aqui, até porque é infinitologia, né? Ser igual a menos 1 sobre 12. Bem, a gente sabe que essa soma, pela formulinha de Gauss, isso é igual a quantidade de termos vezes o primeiro mais o último dividido por 2. Agora a gente olha para essa igualdade aqui e termina de resolver, de demonstrar o teorema das somas infinitas. Tá? O teorema das somas infinitas já foi explicado por que do nome dele, por causa dessas 3 sominhas aí que entram na demonstração, certo? Bem, a gente tem isso, menos 1 sobre 12 é igual a infinito vezes infinito mais 1 sobre 2, a gente simplifica, né? O 12 vira 6 ali, um segundinho. Bem, a gente simplificou, o 12 virou 6 e o 2 virou 1. Então infinito ao quadrado mais infinito, aqui, desenvolvendo isso, é igual a menos 1/6, certo? Então infinito ao quadrado mais infinito é igual a menos 1/6. Então infinito ao quadrado mais infinito mais 1/6 é igual a 0. E essa é a equação de segundo grau que eu tinha comentado de início. Agora pela fórmula de Bhaskara, né? Infinito é igual a menos b, b é 1, então é menos 1, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1/6 menos 4/6 sobre 2, que é igual a menos 1 mais ou menos a raiz de 1/3 sobre 2. E isso é menos 1 mais ou menos a tangente de 30 graus sobre 2, certo? E isso daí é igual a infinito. Desculpe-me uma pequena coisa, que eu me atrapalhei um pouquinho,
que aqui eu esqueci dessa coisinha crucial do menos. Esse é o teorema das somas infinitas, certo? Desculpa, pequeno erro. O teorema das somas infinitas é isso daí, né? Observando então que somando números inteiros ou número até chegar a um número múltiplo de meio, se obtém um número negativo, inteiros positivos, né? Se obtém um número negativo múltiplo apenas de 1 sobre 12. Estranho, mas está demonstrado que infinito é igual a menos 1 mais ou menos tangente de 30 graus sobre 2, que isso é negativo sempre. Então infinito é menor que zero, só que infinito é maior que qualquer número real, inclusive zero. Então zero é maior que zero. Que coisa linda. Certo, obrigado por ter assistido essa aula. Então tchau, tchau, até a próxima.